Wellington, boa noite e seja igualmente bem-vindo à Hora 10. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Salve a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui. Boa noite, sempre um gosto receber-vos também aqui aos dois. Vamos então olhar para as notas da atualidade internacional. Vou começar com o Wellington, vamos olhar aqui para estas deslocações de Viktor Orbán. Viktor Orbán que discutiu com Xi Jinping um acordo de paz para a Ucrânia. No entanto, são deslocações e esta, a China em particular, que estão aqui a receber dois tipos de, digamos, classificações. Há quem considere como, digamos, diplomacia para a paz, mas há quem acaba por olhar para a mesma como provocações. Mas como é que nós, do ponto de vista prático, podemos aqui analisar estas visitas, Wellington? Dorivaldo, devemos analisar como tentativa de paz, porque é disso que se trata. Quem tenta atribuir qualquer outro sentido a este esforço, já devidamente comentado aqui no nosso espaço, de Viktor Orbán, que visitou Kiev, também visitou a capital russa na semana passada e agora está na China, em busca de um diálogo em torno da paz. Quem tenta dizer que isso não é paz é porque quer a guerra. Então, o presidente chinês Xi Jinping e Viktor Orbán discutiram a crise na Ucrânia, sim, durante a reunião em Pequim, e Viktor Orbán foi amplamente elogiado por causa dos seus esforços, né, pelos chineses, porque buscar uma solução política e também tentar a paz é uma missão muito nobre. E Xi Jinping pediu à comunidade internacional para que apoie esse diálogo entre as partes, o que também é algo interessante, porque a China é um país que, assim como Angola, assim como muitos países da União Africana, tenha demonstrado, né, um esforço muito grande para que essa guerra na Ucrânia ela possa encontrar um ponto de entendimento para o diálogo sobre paz. Então, concordar em torno da paz e do diálogo é uma questão vista pelos chineses e também por Viktor Orbán como algo essencial para resolver a crise, e ninguém aqui pode negar que eles estão errados, né? Xi Jinping destacou que a China tem promovido atividades de esforços de paz também nas negociações com a Hungria, e ambos os países convergem nesse tipo de pensamento, o que é algo que reforça um sentimento que, como já falamos aqui em outras oportunidades, é crescente. Muitos países estão cansados desta guerra e vai ser cada vez mais comum comentarmos aqui no nosso espaço a adesão de vários países a essa agenda proposta, não apenas pela Hungria, mas inicialmente até por China e países africanos, para que a paz possa prevalecer na Ucrânia. Então, é também uma visita que marca uma série de acordos estratégicos sobre as relações entre Hungria e China, mas que não fica, essa reunião e esses acordos não ficam apenas no âmbito bilateral, né? Já que o Viktor Orbán hoje ocupa um cargo estratégico rotativo de 6 meses, é bem verdade, na União Europeia, mas ele está tentando conquistar mais e mais espaço no Bloco Comum Europeu e tenta fazer dessa sua influência sobre a China, por causa da boa relação que nutre com os chineses, uma alavanca, ou seja, uma espécie de intermediário para evitar bloqueios aos produtos chineses, ampliar os acordos entre a União Europeia e a China e passar a ser uma espécie de embaixador da China na União Europeia para a promoção de boas relações entre as partes. Então, foi uma visita até aqui, do que se tem notícia, né, que foi marcada por bons propósitos, e esperamos que esses ataques que tenham sido feitos contra Viktor Orbán não ganhem mais importância do que a agenda nobre que ele defendeu em terra chinesa.
Wellington, Varsóvia, ou seja, vamos começar por olhar para Kiev, vai abater mísseis russos com destino à Polónia, enquanto Varsóvia vai treinar soldados ucranianos. Tudo isto faz parte de um acordo de segurança que foi também aqui assinado entre a Rússia e a Polónia, ao qual gostaríamos também de ouvir aqui o teu comentário. Entre a Ucrânia e a Polónia, ou seja, entre a Ucrânia e a Polónia, assim é que está correto. Certo. Nenhum acordo que seja firmado com a Ucrânia constitui novidade. Assim como o colega, e você não me perguntou especificamente sobre essa questão do ataque, mas já há elementos muito contundentes provando que é mentira da imprensa de que não foi um artefato russo que atingiu a parte civil, e sim um artefato de defesa. E isso é importante ressaltar, né? Já que a propaganda está toda em cima disso. E a Rússia, como o colega Sal colocou muito bem, não tem como hábito atacar civis. Isso já está mais do que claro. Qualquer acordo, Dorivaldo, que seja feito com a Ucrânia é um acordo temerário para quem faz o acordo. A Ucrânia é um ex-país, é um país que não tem mais soberania, é um país que depende do orçamento, no seu orçamento básico, essencial, de existência mínima como Estado, de doações permanentes. É um país que está sendo dominado dentro de uma guerra, no seu território, perdendo a parte mais rica do país, que é de produção agrícola, já está sob domínio russo e não vai voltar para a Ucrânia, por mais que digam o contrário. Então, fazer qualquer tipo de acordo com a Ucrânia é perder tempo, dinheiro, enganar tanto o que sobrou da Ucrânia como o povo do país, no caso aí a Polônia. A Polônia que na Segunda Guerra Mundial caiu na armadilha inglesa e entrou na guerra e deu no que deu. Espero que tenham aprendido a lição histórica e não repitam o erro, dessa vez tentando enfrentar uma Rússia muito bem equipada e disposta a defender a sua soberania territorial e a sua existência, já que é isto que está sob ameaça diante da incapacidade dos ocidentais da NATO, que se utilizam do solo ucraniano para um confronto que já está totalmente vencido pela Rússia e que não tem coragem de assumir a derrota. Então, Dorivaldo, qualquer acordo com a Ucrânia é perder tempo, preencher páginas de jornais e na televisão espaço para ganhar dinheiro, que é muito lucrativo também na comunicação. Mas a propaganda continua sendo muito lucrativa nessa guerra. É uma pena, porque enquanto isso, os ucranianos estão sofrendo. Wellington, vamos mudar de página e falar aqui sobre o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que chegou nesta segunda-feira à Rússia para a sua primeira visita ao país desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. Olharmos aqui para os possíveis ventos positivos que esta visita poderá trazer. Quais são? Bem, Dorivaldo, normalmente, tradicionalmente, Modi sempre escolheu um ou mais vizinhos da Índia para suas primeiras visitas ao exterior. Ele agora escolhe a Rússia e a Áustria, mostrando assim um compromisso da Índia com o multialinhamento. Não é uma política internacional indiana bastante independente. E é importante lembrar que Rússia e Índia são países membros do bloco BRICS, o que também é importante que sempre estejam alinhados para a busca de entendimentos, sobretudo comerciais, porque já existem, inclusive, ações entre os dois países que reforçam aí a necessidade de uma permanente conversa positiva e um alinhamento em torno de uma agenda comum. A Rússia é fornecedora de equipamentos bélicos à Índia e também de derivados de petróleo. E isso é muito importante para os desafios da Índia de fomento da sua indústria e desenvolvimento como um todo. A Índia depende mesmo assim da Rússia como fornecedor de petróleo e armas hoje, nesse momento. E é importante essa visita do Modi, à Rússia, porque manter esses laços estreitos com a Rússia
significa consolidar esta permanente relação positiva, garantindo, assim, commodities indispensáveis ao desenvolvimento industrial e tecnológico na Índia. Essa cooperação em defesa sempre foi uma prioridade, ainda que a Índia esteja diversificando também nessa questão a aquisição de armas através de outros países. Os equipamentos mais robustos da Índia são russos e, com isso, é preciso que haja a permanente manutenção, o permanente fornecimento de peças para a manutenção dos equipamentos, enfim, tudo que envolve aí uma logística em torno da questão militar. Então, essa viagem de Modi, ela vai aumentar a influência da Rússia no cenário internacional, porque a Índia, simplesmente somada com a China, que a Rússia já goza de excelente relação, então já representam aí só esses dois países 33% praticamente, né, da população do planeta. Então, é algo fantástico para os dois países, uma mão lavando a outra aí, e sendo que a relação comercial entre Índia e Rússia aumentou significativamente, especialmente após essa situação na Ucrânia, porque a Rússia já havia acordos prévios com Índia e China para destinar os seus commodities, que certamente seriam sancionados na Europa, para estes dois países, que suprem de maneira extremamente satisfatória a demanda que sempre foi importante que a Rússia tivesse para o abastecimento e fortalecimento da sua economia. Então, eu vejo, Dorivaldo, que existe aí a construção de uma Índia independente do ponto de vista internacional, mas a relação com a Rússia já é uma relação conhecida por todos e é reforçada de maneira visível, sem nenhum tipo de constrangimento e com muita certeza de que é uma relação importante para os dois países. Apenas para concluir, eu gostaria de dizer que a Índia e a Rússia estão prontas para assinar um pacto de suporte logístico que ajudará a Índia a estender o seu alcance naval até o Ártico. E já falei aqui em alguns momentos, o Ártico vai ser motivo de disputas e guerras em muito pouco tempo. Todos os países estão se preparando para algo muito sério que vai acontecer por ali. Então, a Índia, juntamente com a Rússia e a China, estão aí dando passos significativos nesse sentido, Dorivaldo. Vamos então ao terceiro e último assunto desta noite, é com Wellington que eu continuo. Wellington, vamos olhar para a França. Macron recusou o pedido de demissão do primeiro-ministro após a vitória da Aliança de Esquerda. E eu perguntaria mesmo a ti, Wellington, se é de facto uma permanência necessária para que se mantenha esta estabilidade aqui invocada por Macron. Olha, eu não sei o que vão chamar de estabilidade na França, viu, Dorivaldo? Porque o resultado dessas eleições é um desastre completo para Macron, para a esquerda, para a direita, mas principalmente para o povo francês, que vai ficar aí num impasse terrível, sem governo. Se conseguirem um governo, vai ser um governo mais frágil do que qualquer um outro da história. E apesar de estarem fazendo uma propaganda gigantesca sobre uma derrota de Le Pen, né, e do partido dela, o partido dela quase que dobrou o número de assentos. E ela deixou muito claro que quem disse que ela iria ganhar foi o Instituto de Pesquisa e não ela. Então, e ela disse que é a preparação para a próxima eleição esse resultado. E se você for fazer uma análise fria, Macron apostou, perdeu, porque a população francesa não foi para o centro. Ele, vendo que iria perder, apostou no enfraquecimento dos dois extremos, porque os dois extremos são tão extremos que não se comunicam. E Macron vai ter aí, dentro da Constituição francesa, a possibilidade de não nomear um governo,
e por impossibilidade de convocar novas eleições por 12 meses, ele vai concluir o seu mandato sem um governo, mandando na França sozinho, impondo uma agenda que ninguém quer, e aí está inaugurado aquilo que eu falei, que você riu. Democracia sem povo, tá vendo aí, Dorivaldo, como é democracia sem povo? O povo votou maioria na esquerda, grande parte na que chamam de extrema-direita, e ninguém vai governar. Quem vai governar é Macron, que recebeu poucos votos por causa de um arranjo constitucional. É isso, o sistema eleitoral ocidental está falido, não existe representação mais popular. E a França é um exemplo vivo do que eu estou dizendo aqui. E agora, o que é que vai acontecer? Arranjo político para tentar impor apenas aquele projeto que o povo não quer, mas que, por uma espécie de sobrevida dos partidos, eles vão acabar cedendo, votando e aprovando uma agenda completamente contrária aos interesses do povo francês. Então, isso não é democracia em lugar nenhum. E Macron fez uma aposta calculada com dois possíveis resultados: convencer o povo a não votar nos extremos ou votar nos extremos para que eles não se comuniquem, e o Macron sairia vencedor em qualquer um dos resultados. No entanto, o caos não tem dono e vai ficar uma situação bastante complicada na França, inclusive com as Olimpíadas já ameaçadas por causa da greve do setor de aviação, que está sendo iniciada e que certamente irá causar um transtorno sem precedentes para as expectativas francesas em torno do evento. Obrigado aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Foi um gosto enorme ter-vos aqui analisando mais algumas notas da atualidade, como fazemos habitualmente. Wellington e Sal, grande abraço. Até amanhã. Conto com vocês, ok? Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Issal, e a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui e amanhã estaremos juntos mais uma vez. Até lá.